Imagine o universo em toda a sua vastidão. Pense no brilho das estrelas, no silêncio do espaço profundo e na complexidade da vida na Terra. Para muitos de nós, cristãos, a resposta para a origem de tudo isso está clara: Deus. Mas surge uma pergunta que intriga tanto crentes quanto céticos. Se Deus criou tudo, quem criou Deus? Bem-vindo ao canal. Jesus é a luz do mundo, onde buscamos iluminar as dúvidas com fé e razão. Hoje, vamos mergulhar nessa questão que desafia a mente e toca o coração. Para começar, precisamos entender como essa pergunta desafia nossa lógica humana. Na criação, tudo parece ter uma causa. Uma árvore surge de uma semente, um rio nasce de uma fonte, e até o universo, de acordo com a ciência, começou com o Big Bang. Porém, a fé cristã nos ensina que Deus é eterno, sem começo nem fim. Mas como é possível compreender essa eternidade? Se tudo o que conhecemos tem um ponto de partida, como pode Deus existir sem ter sido criado? Essa ideia vai contra a nossa experiência terrena, e por isso nos convida a uma reflexão profunda. Aqui, uma distinção essencial precisa ser feita. Deus não é como as coisas criadas. Ele não é limitado pelo tempo, espaço ou matéria. Enquanto o universo está sujeito a leis físicas, Deus está fora dessas regras. Ele é o Criador, não parte da criação. Porém, reconhecer isso não elimina a curiosidade ou o mistério. Você já se perguntou como seria pensar fora dos limites do tempo? Se Deus sempre existiu, o que ele fazia antes de criar o universo? Essas são questões que nos conectam diretamente ao mistério divino e nos desafiam a aprofundar nossa fé. E agora, quero convidar você a refletir. Você já pensou sobre o que significa acreditar em um Deus eterno? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe como você lida com essas perguntas. Quem sabe sua perspectiva pode iluminar a de outro espectador. Vamos voltar no tempo, muito antes da criação do mundo. As primeiras civilizações já buscavam respostas para a origem de tudo. Muitas religiões antigas acreditavam que deuses eram seres criados ou originados de algo maior. Mas o Deus da Bíblia se apresenta de forma única. Eu sou o que sou. Um ser que simplesmente existe. Essa afirmação desafiou as filosofias da época e continua intrigando mentes até hoje. A filosofia ocidental, especialmente na Idade Média, aprofundou-se nessa questão. Grandes pensadores cristãos, como Santo Anselmo e Tomás de Aquino, argumentaram que Deus é a causa primária de tudo o que existe. Mas se Deus é a causa primária, isso significa que ele não precisa de uma causa própria. Para eles, Deus é o ser necessário, algo que existe por si só, enquanto todas as outras coisas dependem dele. Essa ideia pode parecer abstrata, mas ela nos ajuda a compreender por que perguntar: quem criou Deus? É, na verdade, uma questão que parte de uma premissa errada. Se Deus fosse criado, ele não seria Deus, mas parte da criação. Isso nos leva à compreensão de que Deus está fora do ciclo de causa e efeito que rege o universo. Mas será que a ciência moderna, que busca explicar a origem do cosmos, tem algo a dizer sobre isso? E mais importante, será que nossa fé e a ciência podem caminhar juntas para revelar algo maior sobre a eternidade divina? Comente abaixo. Você acredita que ciência e fé podem se complementar? Vamos debater. Agora que entendemos um pouco mais sobre a singularidade de Deus, precisamos explorar a eternidade. Para nós, humanos, o tempo é linear, uma sequência de passado, presente e futuro. Mas e para Deus? A Bíblia nos dá pistas ao dizer que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isso sugere que Deus não está preso ao tempo. Ele o criou e pode interagir com ele de maneiras que não podemos compreender. Muitos teólogos acreditam que a eternidade de Deus não é apenas um conceito temporal, mas uma característica de sua natureza. Ele não apenas vive para sempre, ele é o próprio ser eterno. Imagine o que isso significa. Enquanto nós contamos os anos de vida, Deus simplesmente é.
sem começo, sem fim. Isso nos faz pensar. Se Deus está fora do tempo, será que nossa visão limitada nos impede de entender plenamente sua existência? Essa visão pode trazer conforto e também inquietação. Conforto porque revela que Deus está no controle absoluto. Nada o surpreende, pois ele conhece o início e o fim de todas as coisas. Inquietação, porque nos lembra que somos finitos e limitados em comparação com sua grandeza infinita. Você já se sentiu pequeno ao contemplar a grandiosidade de Deus? Compartilhe suas experiências nos comentários e vamos juntos refletir sobre a eternidade. No mundo moderno, muitos buscam respostas na ciência para questões sobre a existência de Deus. Embora a ciência seja limitada a explicar o mundo físico, ela levanta questões fascinantes sobre o início do universo. Por exemplo, o conceito do Big Bang descreve um momento em que tudo começou a existir. Mas o que veio antes disso? A ciência não pode responder, mas os cristãos encontram essa resposta em Deus. Porém, alguns cientistas e filósofos tentam argumentar que a existência de Deus não é necessária para explicar o universo. Para eles, leis naturais, como a gravidade, são suficientes para criar algo do nada. Mas isso realmente elimina Deus? Muitos acreditam que essas leis, por si mesmas, apontam para um Criador. Afinal, de onde vieram as leis da física? Elas sempre existiram ou também foram criadas. Essa interação entre ciência e fé não precisa ser um conflito. Pelo contrário, pode ser uma oportunidade para explorar a beleza e a complexidade da criação. Você acha que a ciência pode ser um instrumento de Deus para nos revelar sua obra? Deixe sua opinião e compartilhe suas dúvidas. Aqui, buscamos construir pontes entre o conhecimento humano e o divino. Chegamos ao final de nossa jornada, mas o mistério de Deus continua. Se Deus criou tudo, quem criou Deus? É uma pergunta que, no fundo, reflete nossa busca por compreensão e conexão. Somos feitos para perguntar, explorar e nos maravilhar. E talvez essa seja a grande lição. Deus é tão grandioso que não podemos contê-lo em nossas definições humanas. Em vez de tentar entender completamente a Deus, somos chamados a confiar nele. A Bíblia nos convida a ter uma fé que não depende de explicações completas, mas de um relacionamento vivo com o Criador. Pense nisso. Em um mundo cheio de incertezas, o fato de Deus ser eterno e imutável é uma âncora de esperança. Ele não muda, não falha e sempre está presente. Então eu pergunto, como essa verdade impacta sua vida? Ela traz conforto, desafio ou ambas as coisas? Compartilhe suas reflexões nos comentários. E lembre-se, Deus não precisa de um Criador, porque Ele é o Criador de tudo. E nós, como suas criaturas, somos chamados a viver em reverência e gratidão. Que possamos caminhar com essa